Quer entender aqui comigo tudo sobre gravidez gemelar, os cuidados que tem que ter durante a gestação, como que acontece o parto, como é o pós-parto e algumas dicas também de amamentação? Fica aqui comigo que eu vou te contar. Olá! Eu sou a Mônica Romero e eu vou te contar que esse é um dos vídeos mais pedidos aqui no canal e agora tá aqui prontinho pra você. Eu já gravei a parte 1, vou deixar aqui no card, que é como que diagnostica uma gravidez gemelar, como que você descobre, quais são os tipos de gravidez gemelar. Então se você tem essas dúvidas, assiste esse primeiro, que vai estar mais fácil pra você entender essa continuação. E se você já assistiu o primeiro, vem aqui comigo que eu tenho muita coisa bacana pra te contar sobre gravidez gemelar. E é claro, né? Se você ainda não tá inscrito aqui no canal, vem pra cá, se inscreve, você vai adorar, tem muito conteúdo bacana, são 5 vídeos novos por semana, muitos vídeos sugeridos pela audiência como esse aqui. Quero começar com uma informação super interessante. Você sabia que de gravidez espontânea, cerca de 1% de todas as gestações são gemelares? Interessante, né? Só que agora, com o avanço da tecnologia, principalmente na parte de fertilidade, aumentou muito o número de gravidez gemelar por conta de indutor de ovulação, de inseminação artificial e fertilização in vitro. Então hoje, a cada 100 gestações, 3 são gestações de múltiplos. E quando eu falo, né, gestação gemelar, eu tô falando de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, porque sim, mesmo com essas tecnologias ainda tem um número grande, mas que acabam implantando mais de 2 óvulos, 3, 4, até 4 no máximo, que é o permitido aqui no Brasil. E aí o que acontece? Acontece que o número cresceu muito, muitos médicos já se adaptaram e ainda tem médicos que são especialistas nesses tipos de parto, porque a demanda aumentou bastante. A gravidez de gêmeos, ela não quer dizer, ela é considerada uma gravidez de risco, mas ela não quer dizer que é uma doença não. Mas é claro que ela requer cuidados especiais. Afinal, a mamãe vai ter os sintomas mais intensos, ela tem que ter um cuidado mais intenso. E se ela tem propensão para algumas doenças, elas podem aparecer agora, porque o corpo está sendo super exigido para poder gerar essas vidas dentro dela. Já falei bastante no outro vídeo sobre os gêmeos monozigóticos ou dizigóticos, que a gente também chama de gêmeos idênticos ou gêmeos fraternos. Os fraternos são aqueles que são 2 óvulos que foram fecundados por 2 espermatozoides diferentes. Os idênticos são aqueles que o mesmo óvulo, um óvulo só, foi fecundado por um único espermatozoide e ele se dividiu. Durante a divisão ele se separou e acabaram gerando 2 vidas que compartilham a mesma carga genética. Para você saber se você está grávida de um desses 2, você tem algumas... Pode, né, acontecer o diagnóstico durante o ultrassom, só que se nessa divisão celular dos monozigóticos acabou que cada um tem a sua própria placenta, seu próprio líquido amniótico, você só vai descobrir na hora do parto ou realizando um DNA, porque o DNA deles é o mesmo. E mesmo eles sendo completamente idênticos na parte da genética, da carga genética, eles fisicamente podem ter diferenças sutis, sim. Por exemplo, a pressão digital já vai ser diferente. Os movimentos que eles fazem dentro do líquido amniótico vão marcando as suas mãozinhas e é elas que fazem a nossa impressão digital. Então eles vão ter impressões digitais diferentes. E esse ambiente diferente que eles estão, né, acabam fazendo também diferenças físicas muito sutis. Vão ficar mais marcantes no decorrer da vida, né, na vida fora do útero, por conta de esportes, preferências, alimentação, e tudo isso vai influenciar também na estética. Super interessante. E eu quero fazer agora um alerta para você que está grávida de gêmeos. A gestação é única. A gente acaba colocando muitas emoções dentro dessa gestação única, com toda a razão, ela é super especial, ela é rara de acontecer, ela traz um pouco de medos, né? Nossa, eu vou dar conta? Claro que você vai dar conta. Mas eu quero sempre que você se lembre, não importa se eles são fraternos, se eles são idênticos, eles são 2 pessoas completamente diferentes, mesmo que tenham a mesma carga genética. Então, não fique vislumbrando o mesmo tipo de tratamento com os 2. Você vai ter que tratá-los, na verdade, como indivíduos diferentes. Eles são realmente diferentes. E por que eu tô falando isso? Porque a gente coloca muita expectativa de, por exemplo, a gente vê aqueles filmes ou vê aqueles depoimentos dos gêmeos que não se desgrudam, e é lindo esse amor, claro que é lindo, mas como pessoas diferentes, eles requerem muitas vezes atenção diferente, uma forma diferente de passar a mesma mensagem. Isso é completamente natural. Então é legal também a gente respeitar a individualidade de cada um, mesmo na hora que já sair da barriga. Tem o que vai chorar menos, o que vai chorar mais, o mais manhoso, ou com a personalidade mais forte, e por aí vai. E agora vamos falar um pouquinho sobre os cuidados durante a gestação. São vários cuidados, mas tem um deles que eu acho que levanta muita dúvida, que é sobre o ganho de peso. O ganho de peso vai variar pelo seu IMC, vai depender do quanto você tem de peso hoje, mas de peso que eu tô falando, comparado com todo, né, sua massa corpórea. Então, se você tá dentro do IMC
IMC normal, o seu ganho de peso vai ser mais ou menos entre 14 e 18 quilos. Então, não é o dobro, né, de que você ganharia se fosse uma gestação única, às vezes chega, mas o que mais importa é que você tenha realmente uma alimentação super balanceada, sabe por quê? Quando a gente tá grávida, a nossa digestão ela é mais lenta. Só que agora você imagina uma digestão lenta e você assim mesmo tem que nutrir 2 bebezinhos. Então, o que você precisa? Você precisa comer muito bem, porque se você comer comidas pesadas, além de não estar nutrindo o seu bebê, vai te dar muito mal-estar, porque o seu trato digestivo, ele tá bem mais lento, ele tá prejudicado, porque além dos hormônios da gravidez que já deixam ele lento, tem ali 2 bebezinhos compartilhando um espaço que também era ali do intestino, ele tá mais pressionado, fica mais difícil. Se possível, é legal, é bem importante que você seja acompanhado por um nutricionista ou peça para o seu obstetra passar para você alimentos que você deve ingerir com frequência, o que você deve evitar. A gente até sabe, né? A gente sabe que gordura, refrigerante, as frituras, essas coisas não fazem bem pra gente. O carboidrato simples, que é aquele que a gente digere rápido, já vira açúcar. Então, a gente já sabe, só que é legal, porque quando você tem um nutricionista, tem alguém ali no seu pé, fazendo com que você siga. E quando você, não, peraí, eu peguei a dieta, eu tenho que seguir. E hoje, você tá gerando 2 ou 3 vidas, é muito importante que você se nutra bem, para que suas vidinhas pequenininhas fiquem depois enormes e saiam super saudáveis. E tudo isso vai ser devido a você. É uma carga pesada, eu sei, mas você dá conta. É importante também diagnosticar o quanto antes o tipo de gestação que você tá tendo. Por quê? Eu expliquei no outro vídeo melhor, eu vou resumir muito aqui, tá? A gente tem que ver se os 2 bebês estão compartilhando a mesma placenta e mesmo líquido amniótico, ou se eles estão na mesma placenta com líquido amniótico diferente, tem uma membraninha separando, ou se estão com placentas diferentes e líquido amnióticos, cada um dentro da sua placenta próprio. Isso é importante diagnosticar, porque também vai determinar como que vai ser o seu pré-natal. Você vai ter que ter mais consultas, mais exames, e só por ser gêmeos, já vai mais outro. Quando você completar 30 semanas, você já vai estar vendo o seu médico a cada 2 semanas, o seu obstetra. E realizando ultrassom e Doppler também com muito mais frequência numa gestação única. O que acontece é que a chance de prematuridade, ou seja, nascer antes de estar prontinho, é muito grande. Cerca de 70% das gestações gemelares não chegam até 37 semanas, é um número muito grande. A gestação completa continua sendo de 40 semanas, mas geralmente as gemelares não chegam até lá, e por conta disso precisa monitorar. E uma das formas que faz é um exame que tem por volta de 20 semanas, que vai medir o colo uterino. Se o colo uterino estiver curto, a mãe vai ter que passar por repousos, alguns cuidados especiais, porque é importante manter o bebê o máximo que puder dentro do útero. Você sabia que cada dia dentro do útero significa de 2 a 3 dias a menos numa UTI se o bebê nascer prematuro? Então, cada dia é muito precioso e é por isso que se faz esse cuidado tão de perto durante uma gestação gemelar. Você tem que estar preparada sim, psicologicamente, estruturada, para que tenha um parto prematuro e seu bebê, por exemplo, tem que ficar na UTI. Isso é mais comum do que a gente gostaria, mas além de se preparar psicologicamente, você também tem que se preparar para tentar manter essa gestação o máximo que você puder, por mais difícil que seja, porque tudo aquilo que uma gestante sente lá no finalzinho da gravidez, aquele peso nas costas, aquele desconforto, a falta de ar, você vai sentir antes. No finalzinho, no segundo trimestre de gravidez, você está sentindo um monte de sintomas que a maioria das gestantes de bebê único está sentindo só lá no final. Então é importante sim cuidar da sua saúde e saber que você vai realmente passar por uma gestação que vai exigir mais de você, mais do seu corpo. E aí entra mais um cuidado. Se você tem uma predisposição a ter diabetes, provavelmente você vai ter um diabetes gestacional na gestação gemelar. Se você tem uma predisposição a ter hipertensão, provavelmente você vai apresentar um pouquinho de hipertensão durante uma gestação gemelar. O teu corpo está sendo super exigido. Super mesmo. Então a probabilidade de desenvolver essas doenças acaba sendo maior, desde que você tenha uma propensão para isso ou a sua alimentação também não esteja adequada. Então a alimentação é muito importante para manter sua saúde. Isso também vale para quem tem problema de coluna, para quem tem problema nas articulações, tudo será sentido de uma forma muito mais intensa, porque está exigindo muito mais do seu corpo. Eu não tô falando aqui pra você que, não, agora é repouso absoluto. Não é isso. Você tem que conversar com o seu obstetra, porque alguns exercícios são extremamente ricos e benéficos para você. Hidroginástica, por exemplo, é excelente. Uma caminhada leve também é excelente. Você não vai sair por aí fazendo ralis, etc e tal. Mas algumas atividades são extremamente benéficas, desde que
seja liberado pelo seu obstetra e seja acompanhado por um profissional capacitado, que ele consiga entender toda a sua necessidade e não force demais todas as suas articulações, todo o seu corpo. Todos esses exercícios também serão muito benéficos para o parto. E vamos falar em parto então? Vamos falar em parto de gêmeos. Nossa, como isso gera história. O parto, numa gestação gemelar, não precisa ser cesáreo, como a maioria das gestantes acreditam. Na verdade, é muito mais cultural do que necessário. Cerca de 45%, ou seja, quase metade das gestações gemelares, é possível o parto normal. O que precisa para o parto normal? Precisa de uma mãe saudável e que os dois bebezinhos estejam com a cabecinha para baixo. Se o bebê número 1, que é aquele primeiro que vai sair, tiver um peso maior do que o 2, melhor ainda, será mais fácil o parto. Geralmente, apesar do parto ser um pouquinho mais complicadinho, porque vai ter que expulsar o bebê, vai ter que expulsar as placentas, etc., ele não é tão problemático porque o bebê é pequenininho. Numa gestação única, às vezes o bebê é muito grande, então a mulher realmente tem que fazer uma força muito grande, o bebê uma força muito grande para conseguir sair. Na gemelar, eles não são tão grandes, então o que facilita um pouquinho o parto, né? Não vamos falar que tudo fica mais difícil. E, como eu disse antes, 70% dos partos de bebês, né, gêmeos, acontecem antes de 37 semanas. Só que existe um número de 20 a 30% que acontece antes de 34 semanas. De 34 até 37 nós chamamos de pré-termo, ele está quase pronto. De 37 em diante, ele já está a termo, ele está 100% pronto. O que isso significa? Significa apenas a maturidade do pulmão do bebê. Quando ele tem 37 semanas, ele vai nascer, ele não precisa de ajuda para respirar. Entre 34 e 37, existem alguns artifícios médicos que você acaba sendo prescritos durante a sua gravidez para ajudar a amadurecer o pulmãozinho do bebê. Então, geralmente, ele não vai precisar ir para UTI, ele vai precisar, às vezes, um pouquinho de oxigênio na hora que nasce, é uma coisa mais tranquila. Antes de 34, aí é o bebê que está realmente prematuro e ele precisa de cuidados especiais. E cerca de 20 a 30% acontecem antes de 34 semanas. É por isso que a gente precisa ter esse alerta. É claro, né? Vocês já me conhecem, eu tô aqui desejando que sua gravidez chegue até 37, 38 semanas, seria excelente para o seu bebê. Para você, talvez nem tanto, porque o peso é enorme, tem uma hora que você vai falar assim, pelo amor de Deus, tira esses bebês daqui que eu não tô aguentando, eu quero dormir melhor, eu quero conseguir me virar, eu quero ficar sem dor. É difícil, mas lembra sempre que quanto mais ele ficar na sua barriga, né, quanto mais perto de 37 semanas ele chegar, mais prontinho ele tá pro lado de cá. E ainda falando sobre parto, eu quero falar uma outra coisa muito importante para você. Mesmo você desejando o parto normal, pode ser que ele não seja possível acontecer. Do mesmo jeito que às vezes você pode estar desejando uma cesárea e descartando o parto normal, que é muito benéfico para a mãe e para os bebês. Eu gostaria de conversar, sim, olho no olho, que eu acho legal, se possível, claro que vai depender da sua condição, vai depender também do que você quer, porque às vezes você fala, pode ser convicta, Mônica, eu não quero parto normal e pronto, ou eu não quero parto cesárea e pronto. O único radicalismo que não existe, que não pode acontecer aqui, é eu quero parto normal e pronto. Porque você pode entrar em trabalho de parto e durante o trabalho de parto verificar que não é possível prosseguir com ele com segurança. E o mais importante é que você esteja saudável para receber seus bebês saudáveis para você. Então o único radicalismo que eu acho que não dá pra gente ter é o parto normal a qualquer custo. Mas você poder entrar em trabalho de parto para poder ver essa viabilidade, eu acho super legal, acho super interessante. Então, se possível, é o que eu desejo para você, que você consiga entrar no período certo, em trabalho de parto. Se der o parto normal, gente, parabéns, será o máximo, a sua recuperação será mais rápida, mas se não der, você vai ser mãe do mesmo jeito, seus bebês vão estar saudáveis também e vai dar tudo certo, você é mãe, ponto final. E a gente vai para o pós-parto. O que envolve esse pós-parto? Primeiro, lembra que o teu útero, ele está sendo super estimulado, né? Ele vai estar muito grande. Então, o pós-parto de uma gestação de gêmeos, geralmente, tem mais sangramento, porque depois do parto, não sei se você já passou por um parto antes, acho legal te explicar, mesmo no parto de bebê único, a mulher sangra bastante. Ela fica sangrando por uma semana, 2 semanas, tem que usar absorventes noturnos, 2, 3, porque realmente muito sangue, e é o útero contraindo, isso é perfeitamente normal. No seu caso, haverá um sangramento ainda maior, porque seu útero ficou ainda maior, então é normal acontecer um sangramento maior. E o pós-parto envolve a amamentação de gêmeos. Uau, né? O que eu queria te contar sobre a amamentação? É uma outra área da maternidade gemelar que também não permite radicalismo. A gente precisa, sim, tentar amamentar o máximo que a gente puder. O colostro é muito saudável para o bebê, a amamentação é fantástica, mas você vai precisar
principalmente das orientações do seu pediatra. Você vai iniciar a amamentação e se por um acaso ele notar que o desenvolvimento não está adequado, ele pode solicitar para você um complemento alimentar. Eu acredito, agora é uma coisa pessoal, mas o seu pediatra é quem vai falar qual vai ser a melhor solução. Existem umas sondas que você coloca o suplemento alimentar para o bebê e encaixa ela no bico do peito. O que vai fazer? O bebê vai continuar mamando o peito e aquela sonda vai estar mandando também leitinho para ele. Só que ele não percebeu que veio da sonda, ele continua mamando no peito, ele não desiste do peito. Se você for para uma mamadeira, a mamadeira é muito mais fácil de mamar. Quem que não gosta de facilidade, né? A gente também gosta de facilidade, o bebê também. Então quando ele pega a mamadeira, geralmente ele não quer mais o peito, porque o peito é mais difícil a sucção. E com essa sonda, ele continua ali insistindo no peito. Só que a amamentação de gêmeos não é brincadeira, ela é mais difícil, ela é mais complicada, porque você tem que cuidar de dois. E agora, quem mamou, quem não mamou? Quem mamou pouco? Porque às vezes o bebê mama pouco, você tem um só, ele tá com fome, vai lá e mama de novo. Quando são dois, e aí, como é que você faz? Então realmente não é fácil. Então a minha sugestão é que você anote as mamadas, quem mamou, o tempo que mamou, para você ter um controle de como que você deve fazer e qual peito você deve oferecer. Geralmente, a maioria das mães de gêmeos não conseguem chegar na amamentação exclusiva até 6 meses. Uma das razões é porque é um desgaste nutritivo muito forte para a mãe, né? Porque ela tem que comer demais e ela tem que beber demais. Uma mãe de bebê único tem que beber cerca de 4 litros de água por dia. De gêmeos tem que beber cerca de 6 litros de água por dia. A mamãe de gêmeos, ela também precisa descansar muito para poder produzir aquele leite. Então ela precisa ter uma força-tarefa, precisa ter uma mãe, um marido, umas pessoas ajudando para que ela consiga dar conta de todo esse fluxo, para ela continuar amamentando. Se ela não tiver ajuda, se ela estiver sozinha, vai ser mais difícil, porque o cansaço também prejudica a produção do leite. E a mamada, né, para na hora de encaixar o bebê, se você quer fazer aquela mamada que os dois mamam ao mesmo tempo, que é excelente, porque você vai ter mais tempo de descanso. Você não vai conseguir fazer isso sozinha, você vai precisar de alguém ajudando. Você vai ter que encaixar primeiro o primeiro bebê, depois que ele tá encaixadinho, tá mamando, tá bonitinho, aí você vem e segura o segundo bebê. Então você vai precisar dar uma almofada de amamentação maior, você vai precisar encaixar os dois bebês, às vezes os dois para trás, né, pega invertida, às vezes um para trás, um pro lado. Aí você vai ter que ver como é que vai fazer, mas conseguir fazer isso sozinha com os dois, eu considero uma missão impossível. Não pode ser bem assim impossível, porque eu tenho certeza que alguma mãe vai aparecer aqui e vai falar pra mim que consegue. Porque, gente, quando a gente é mãe, a gente vira uma leoa e a gente consegue fazer coisas que a gente nem acredita. Mas, por vias de regras, vamos dizer assim, a maioria das mães não conseguem fazer isso sozinha. É difícil ajeitar 2 bebês na mama ao mesmo tempo. Pegar os 2 bebês, colocar no braço, ir pro sofá, colocar a almofadinha embaixo, é realmente bem complicado. E uma das coisas que eu gostaria de dizer aqui para finalizar o vídeo é que a amamentação ela é super importante, ela é benéfica para a mãe e para o bebê. Mas quando a gente fala de leite, eu acho que a gente tem que abrir mão da radicalidade de falar de tem que ser 100% leite materno até 6 meses. E a gente tem que mudar um pouquinho essa frase e falar assim, tem que ser o máximo de leite materno que a gente puder, que a gente conseguir até os 6 meses. Se precisar entrar com suplemento alimentar, se o pediatra, né, orientou para que entrasse, entra da forma que ele falou, compra os produtos que ele avisar para você que são os melhores, a sonda. Se ele achar que é melhor passar para mamadeira, acredite, o pediatra tem experiência e ele sabe sim o que é melhor para os seus filhos também. Então consulte o seu médico, esteja em dia com as consultas do bebê. E eu desejo para você uma linda gestação, um lindo parto, uma linda maternidade de gêmeos. Parabéns, mamãe. Te vejo no próximo vídeo.